Oi, 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 minha gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do nosso podcastinho Ecos do Jardim, tudo certo? Gente, eu quero fazer um pedido pra vocês antes do episódio começar, que é, se você não segue esse podcast, siga esse podcast. Não sei se você está ouvindo no Spotify ou se você está ouvindo no YouTube, mas se você ainda não segue, siga, porque não faz diferença nenhuma pra você, mas faz uma diferença enorme pra mim. Então eu já vou fazer esse pedido logo no começo, e o episódio de hoje vai ser um pouco mais conciso. Eu acho que o último episódio que eu gravei, que foi o episódio sobre como nossas igrejas nos destroem, eu fui só divagando assim sobre a vida, mas o nome do podcast é Ecos do Jardim. Então, assim, é tudo que a minha cabeça vai ecoando e eu vou falando. Mas hoje o episódio vai ser um pouco mais conciso, porque ele é baseado num vídeo que eu gravei pro YouTube, que eu falei, cara, talvez alguém que assista o vídeo não vai ter acesso ao podcast. Então eu vou fazer para os dois. Vou falar sobre o mesmo assunto. Porém, aqui, né, no podcast a gente consegue o quê? Como eu falei, devagar um pouco mais. Não só devagar, mas explorar um pouco mais o assunto, aprofundar um pouco mais o assunto. E hoje o vídeo é sobre constância com Deus. Eu recebo muitos comentários e muitas perguntas, assim, toda a caixinha de pergunta que eu abro no Instagram. E esse é um assunto que sempre acaba voltando, então eu sinto que eu preciso falar, porque eu acredito que um dos meus objetivos, desde o começo, quando eu comecei a falar na internet, quando eu comecei a falar de Jesus na internet, enfim, eu percebi que um dos meus objetivos é falar com cristãos, é falar para cristãos, que muitas vezes não conseguem ter essa constância com Deus. E eu falo isso a partir de um local de experiência própria, porque eu cresci dentro da igreja, já falei sobre isso, sou cristã de berço, e eu já tive que lidar muito com essa questão de me sentir inconstante, ou de sentir que eu estava desapontando a Deus, de sentir, enfim, diversas coisas. E eu fui aprendendo a viver com Jesus, e por mais que a gente não consiga sempre manter aquela constância maravilhosa, não a constância, mas a questão de, sabe, performar muito bem na presença de Deus e todos os dias sair totalmente aleluiada de um devocional, ou estar sempre assim vivendo através do Espírito Santo, aquela coisa, aquele arrepio e tudo mais, que é algo que realmente eu acredito que seja o desejo de muitos cristãos. E é o meu desejo também, eu sempre quero viver em mais fervor com Cristo e sentir isso o tempo inteiro, tal, é realmente muito bom. Porém, enquanto a gente vive nesse corpo aqui, caído, nesse mundo caído, num sistema caído, num sistema que muitas vezes não nos permite viver de forma 100% constante, a gente ainda consegue viver de uma forma mais assertiva. A professora ataca novamente, uma forma mais assertiva com Cristo. E hoje eu quero falar sobre 3 formas que eu fui aprendendo sobre me organizar para me manter constante e disciplinada na presença de Deus todos os dias. Porque se a gente não vive buscando realmente o Senhor, a gente acaba não fazendo nada. E tem muita gente que às vezes pensa, porque eu vou fazer devocional todo dia. Mas a pessoa às vezes ela tem uns conceitos tão equivocados na cabeça dela do que é uma boa vida com Deus, do que é um bom devocional e tudo mais, que a pessoa acaba não fazendo nada. Ela lê a Bíblia 2 dias, aí no terceiro ela não faz, ela se sente culpada, daí ela não volta nunca mais, e aí quando ela vê, a vida dela não é guiada pelo Espírito Santo em nada, a pessoa não tem fervor em nada, a pessoa tá fria espiritualmente, e muita gente às vezes acaba abandonando a fé por conta, talvez, de não manter uma boa constância ali com Deus. E aí ontem eu tava vendo até um vídeo da Roberta Vicente. Não sei quem das meninas conhece aqui, mas é uma influenciadora cristã. E aí ela sempre falou muito assim sobre devocional, sobre Bíblia e tudo mais. Eu acho ela muito, muito legal. Sigam ela, inclusive. E agora ela acabou de ter a segunda filha dela. E daí ela postou um Reels ontem. E foram só cortezinhos, assim, dela fazendo devocional com a bebê no colo. E aí ela colocou, assim, 2 minutos e 43 segundos são melhores do que 0 minutos. E realmente, muitas vezes a gente tem essa coisa na nossa cabeça de que pra gente poder viver com Deus e Deus ouvir nossas orações e a gente viver por fé, a nossa vida cristã, ela vai estar toda direcionada a um devocional extremamente entregue, bem feito e tudo mais. E a gente não entende que a vida com Deus é muito mais do que o nosso devocional. Deus nunca pediu pra gente fazer devocional. Ele ensina o que pra gente? A oração do Pai Nosso. E foi isso que Jesus ensinou. Que é uma oração linda, que fala sobre humildade, que fala sobre entregar a nossa vida nas mãos de Deus, a ser confiante no Senhor todos os dias.
muito além do devocional, muito além de você ler a Bíblia, fazer uma oração e ouvir um louvor e anotar os seus pontos e fazer um estudo bíblico. É claro que isso não é um convite para mediocridade, tá bom, gente? Isso não é assim, ai, nossa, então quer dizer que você não faz. Gente, eu faço. Sempre que eu posso, eu tô fazendo super devocional, por quê? Eu acredito que quanto mais a gente busca algo, mais a gente vai ter esse algo. Principalmente quando o assunto é Deus. Quanto mais a gente busca, se dedica, e a gente mostra pro Senhor, Senhor, conta comigo, eu tô disponível, Senhor, eu quero aprender mais de Ti, Senhor, eu quero aprender do Senhor, eu quero viver pelo Senhor. É isso que importa, sabe? Muito mais do que o formato, sabe? Muitas vezes a entrega que você tem naquele momento, sabe? A qualidade do tempo que você tem com Deus, não realmente a quantidade. A gente tá careca de falar disso, mas parece que a gente precisa ficar falando o óbvio. Então hoje a gente vai falar sobre partes práticas pra gente aplicar, e não só aplicar, mas refletir também na nossa vida. Como que a gente pode se manter constante. E quero fazer um adendo que no começo do ano eu fiz um desafio no meu Instagram de 12 dias para 12 meses com Jesus. Não lembro se era bem esse o nome. A gente tá no dia 2 de julho e ainda tem gente que me manda mensagem falando que tá inconstante. Eu fico assim, meu Deus do céu, teve 12 vídeos, entendeu? Às vezes também é questão da pessoa aplicar, sabe? Da pessoa, às vezes as pessoas elas acham que a gente tem que ficar vivendo a vida com Deus por elas. E não é assim, não. Às vezes você vai ter que sair do seu celular e fazer a sua parte. Então aqui eu vou estar falando das partes práticas para você aplicar e refletir para sua vida com Deus ser mais do que, ai, eu não fiz devocional hoje, então eu acho que, ai, nossa, eu sou um péssimo cristão. Não, você vai começar a ter experiências com Deus sim, tá? Além do seu devocional ou da sua falta de devocional, você vai começar a ter experiência com Deus sim. Vai começar a viver com Cristo sim. Para de terceirizar a sua fé e a forma como você vive com Deus, tá bom? A gente tá aqui pra amadurecer e ter um pouco mais de lucidez dentro da nossa vida cristã. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer, pega o teu caderno aí e anota, tá bom? São 3 tópicos aqui. 3? Não, tem 4 aqui, porque tem um bônus. Vamos lá. 4 dicas, tá bom? Que a quarta é um bônus. Primeira coisa, organiza a sua vida. Organiza a sua rotina. Sabe, a gente tem muitas partes dentro da nossa vida. Eu não sei como que você vai fazer isso. Se vai ser com um planner, sabe? Eu acredito que a organização do tempo e a otimização do tempo é a primeira coisa que você vai ter que ter cuidado. Por quê? Você não é uma máquina, tá? Você não é uma máquina. Você precisa ter momentos onde você vai incluir lazer. Você vai precisar ter momentos onde você vai comer. Você precisa de um momento para fazer exercício, porque eu já falei que um corpo ruim dá mais vazão para uma batalha espiritual e você precisa estar preparado para a batalha espiritual. Você precisa ter um momento de você arrumar sua bagunça. Você precisa ter um momento, sabe? Você precisa ter uma rotina funcional, porque como que você quer fazer um devocional bem feito? Ou viver uma vida com Deus? Se você não tem autorresponsabilidade. Então, vamos ter autorresponsabilidade aí. Vamos organizar essa vida. Arruma seus horários. Vê realmente que tempo você tem disponível. Uma vez eu fiz um exercício e eu anotei todas as minhas atividades e quanto tempo eu levava para fazer cada uma dessas minhas atividades no dia. Isso incluía tudo. Tomar banho. Quanto tempo por dia eu passava tomando banho? Quanto tempo por dia eu passava me arrumando? Quanto tempo por dia eu passava comendo? Quanto tempo por dia eu passava trabalhando, estudando, dormindo? Tudo. E aí eu fui ver quanto de tempo que realmente estava ocioso na minha vida. Quanto de tempo que era para lazer, por exemplo. A gente precisa ter consciência desse tipo de coisa. Quanto tempo você tem? E como que você vai fazer aí para poder viver a sua vida de forma a glorificar o Senhor? Uma vida em devoção a Deus, mais do que o tempo de devocional. Eu acredito que sim, precisa incluir um tempinho ali para fazer um estudo, para poder estar na presença de Deus, para fazer uma oração, sabe? Um tempo para você dedicar para o Senhor. Eu acredito muito nisso, que precisa ter. Mas você precisa ter metas e motivos claros pelos quais você está fazendo aquilo. E você precisa ter consciência de quais são os seus horários. Para mim, a otimização do tempo é o primeiro passo. Organize sua vida a partir do seu tempo, do tempo que você tem. A Tish Warren, que foi a escritora do Liturgia do Ordinário, que é um livro muito bom, que eu indico para todo mundo, ela disse uma frase no livro que é assim: a forma como você vive os seus dias é a forma como você vive a sua vida. Então, se os seus dias são sempre bagunçados, tá tudo sempre uma bagunça, você tá sempre correndo atrás de tudo, sempre assim, no meio daquela bagunça, aquela muvuca, você nunca sabe, o seu cérebro vai estar sempre bagunçado, a sua vida vai estar sempre bagunçada, e é assim, deixa eu falar uma coisa, o Senhor não vai habitar no meio dessa bagunça, não. Entendeu? Então, se você quer uma vida com Deus de devoção, não um momento de devocional,
Mas uma vida de devoção para o Senhor, você tem que chamar a responsabilidade para você e dar um jeito. Ninguém aqui é criança mais. A não ser que você seja criança, mas eu acho que não. Mas ninguém aqui é criança mais. Tem que o quê? Chamar a responsabilidade para si e falar, não, eu quero viver diferente. Eu não quero ficar sendo sempre levado pela maré. A única força externa que eu quero que realmente guie a minha vida é o Senhor. Por quê? Porque Ele me deu a vida, então Ele vai me levar para onde Ele quiser. Mas não é, deixa a vida me levar, eu acordo um horário aleatório aí, vou dormir num horário aleatório, como 4 horas da tarde, que não sei o quê, não tem horário pra nada, e você realmente espera que você vai conseguir, no meio de toda essa muvuca, tirar um tempo pra ler a Bíblia, fazer um estudo organizado, onde, sabe, você vai estar com a mente limpa. Precisa ter isso, gente. Não tem como, tá? 2024, vocês não estão me vendo, mas eu tô fazendo sinal sabe, de relógio aqui, ó. Ó, não tem tempo. Jesus tá voltando, pelo amor de Deus. Você vai ficar terceirizando a sua fé até quando? Porque no final você vai ficar vivendo, sabe, só na igreja, no domingo, no sábado, enfim, no final de semana. Eu sei que tem bastante adventista que me ouve aqui. Sabe? É só nisso que você vai viver a sua vida com Deus? Nada disso. Organiza o teu tempo, entendeu? Pra você poder... Eu vou indicar, inclusive, um outro podcast aqui que se chama Em Busca da Rotina Perfeita, que é da Dilda Citori. Vai ouvir esse podcast, que ele é muito bom pra você poder se organizar, pra poder ter constância, ter disciplina, ter metas, objetivos e coisas que você quer fazer com Deus. Beleza? Beleza. Segunda coisa, se atente às distrações e às tentações, tá? Porque hoje em dia nós temos o quê? A gente tá careca de saber. Ladrões de tempo e de energia. E deixa eu falar uma coisa, não tem como a gente eliminar a tentação, mas a gente consegue ficar atento a ela. As distrações e as tentações. Quando a gente fala em distração, a primeira coisa que eu penso, pra mim, é celular. Por quê? Porque eu trabalho com celular e eu fico realmente muito tempo no celular. E às vezes eu preciso me atentar de pensar, caraca, nossa, já passei um bom tempo aqui vendo Reels. E não tinha nada a ver, eu não precisava fazer isso. Tipo, me enchi de informação totalmente desnecessária quando eu poderia estar o quê? Na presença de Deus, poderia estar pensando em Cristo, poderia estar, sei lá, vivendo a minha vida, um propósito que Deus tem pra mim, enfim. Só que não é só o celular, entendeu? Às vezes a gente tem outras distrações na nossa vida que muitas vezes vêm dos nossos pensamentos e muitas vezes nos levam a tentações que às vezes a gente não tá preparado para poder lidar. Por quê? Porque a gente talvez tenha pecado no primeiro ponto lá, tenha sido desorganizado, não tenha tirado tempo com Deus e tal. Mas muitas vezes, por exemplo, a forma como você reage às coisas pode ser uma tentação pra você. Por exemplo, se você for uma pessoa extremamente explosiva e aí você responde alguém mal, sei lá, sua mãe, seu pai, sua irmã. E aí isso vai fazer você se sentir o quê? Inconstante, pecador, triste, sabe? Então, a gente precisa exercitar essa constância nos momentos difíceis de tentação e de distração. Não tem como a gente eliminar a tentação. Jesus disse que a tentação vai vir, mas a gente tem que fazer o quê? Vigiar e orar para que a gente não entre em tentação. A tentação vai vir. A diferença vai ser a forma como a gente reage a ela. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Então, a gente precisa ter em mente ali coisas que eu gosto realmente de fazer. Eu gosto de deixar versículos norteadores para o meu dia. E são versículos que o Senhor sempre fala comigo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que, eu já falei, né? Eu tendo a pensar demais. Eu sou muito otimista, mas eu tendo a ser muito perfeccionista. E eu quero ter o controle de tudo, e isso é totalmente errado, né? Isso é bem pecaminoso, inclusive, né? Porque eu não tenho controle de nada. É o Senhor que cuida de mim, sabe? Claro que eu vou ter a minha responsabilidade, mas vai ser até um tanto. Mas mesmo nelas, o Senhor que vai estar me sustentando, Ele que vai estar me ajudando. E aí, eu gosto de deixar esses versículos perto de mim, pra eu poder entender. Então, por exemplo, quando eu tô pensando demais e tô ficando ansiosa com alguma coisa, eu sempre penso em Filipenses, que fala tudo aquilo que é bom, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, se é alguma virtude, se é algum louvor, nisso pensai. Eu gosto de ter isso na minha mente, entendeu? Outra coisa que eu gosto de pensar, exercitar o fruto do Espírito. Sabe, o amor, a constância, a perseverança, o domínio próprio, a paciência, né? Acho que eu até falei com uns frutos que não tem aí. Mas, gente, a gente tem que ter consciência de que todo mundo erra. E todo mundo é tentado, realmente. Mas a forma como a gente reage às nossas tentações, elas vão fazer total diferença no nosso dia a dia. E na forma como a gente vive, realmente, com Cristo.
ao longo dos nossos dias, ao longo do nosso tempo, entendeu? A gente está habitando esse tempo. Então, a gente precisa entender como que as coisas externas nos prejudicam e o que a gente pode fazer enquanto pessoas adultas que não querem ver a vida passar e não cumprir os objetivos que a gente tem, não é mesmo? É mesmo. E o terceiro tópico muito importante é não se apegue a formatos. Como assim formatos? Isso aqui já é uma coisa mais para devocional mesmo, tá? O seu devocional, ele não precisa ser aesthetic. Sabe aquela coisa assim de, eu tenho que orar tantas horas. De novo, a questão sobre performance. Eu tenho que orar tantas horas e aí todo dia vai ser assim. Eu vou acordar, vou ler minha Bíblia, vou orar, vou fazer anotações. Às vezes não tem tempo, às vezes acontece algum imprevisto, às vezes não dá certo. E aí você precisa ter mais de um formato aí de devocional para você poder se entregar a Deus todos os dias. Então, por exemplo, tem dia, gente, que de verdade eu não consigo parar para fazer uma oração grande, sabe? Poder desabafar com Deus, falar com o Senhor sobre coisas que eu estou passando. E aí, uma das coisas que eu incluí no meu devocional e que eu gosto de fazer é a técnica do devocional churrasco. O que é o devocional churrasco? Falei sobre isso esses dias. E dias que eu tô com bastante tempo, por exemplo, no final de semana, é um dia que eu consigo ter mais tempo de manhã para poder fazer um devocional. Eu sempre faço meus devocionais de manhã porque é o que funciona mais para mim, né? Eu tenho as minhas manhãs livres, então é o que eu consigo fazer. E aí, eu faço meu devocional churrasco, que é quando eu consigo ter todo aquele tempo para fazer, sabe? Um super devocional. Aí eu posso escrever, eu posso cantar, eu posso compor, eu posso ler a Bíblia bastante, eu posso fazer um super estudo bíblico, posso ter um grande momento para orar. Posso fazer um jejunzão bem grande, sabe? Sabe aquele... Quando você fala assim, caraca, nossa, que coisa boa. Eu tirei um tempão pra estar com o Senhor sozinha. Isso é muito gostoso. Isso é muito bom. Isso é uma coisa extremamente prazerosa. Só que durante a semana eu não consigo fazer isso. Então, eu sempre me preparo pra, durante a semana, fazer devocionais mais curtos. Então, devocionais onde eu vou, talvez, ler a Bíblia ou ler um livro que tenha devocional, que tenha uma meditação, ou muitas vezes vou ouvir uma pregação durante a semana, vou ter momentos ali para orar, vou ter momentos ali para ler a Bíblia, vou ter momentos, enfim. Mas vão ser coisas mais curtas. Por quê? Porque não é todo dia que a gente consegue se preparar para fazer um super churrasco. Então, durante a semana, a gente come coisas mais leves. Durante a semana, a gente se preocupa mais em fazer comidas mais rápidas, mas que ainda o quê? Tenham substância, que sejam nutritivas e tudo mais. Mas, no final de semana, a gente consegue ter tempo para fazer um churrascão, para comer uma pizza com a família, para ter aquele super momento de comunhão. Tamo entendendo? É a mesma lógica, gente. Eu acho isso fantástico. E eu descobri que mais gente fazia isso e eu achava que eu tava assim, nossa, super diferente. Mas não, tem mais gente que faz isso. Mas eu achei muito, muito legal. E pra mim, gente, esse é um formato que dá super certo pra mim. É muito legal. Porque o que a gente tem que entender é que o nosso relacionamento com Deus é individual. Deus, ele é o mesmo Deus sempre. Mas a forma como ele se relaciona conosco, ela tem pontos ali que são extremamente particulares. E o Senhor, ele entende quando a gente falha, por exemplo, quando a gente tem um imprevisto. Então, por exemplo, hoje mesmo, o dia que eu tô gravando esse podcast, hoje mesmo eu tava fazendo meu devocional, tava lendo a Bíblia, inclusive minha Bíblia tá aberta lá em cima, minha Bíblia de estudo, e a minha mãe veio me chamar para eu poder levar minha cachorrinha no veterinário, porque ela tinha um exame de sangue e a minha mãe queria que eu fosse junto. E eu falei assim, tá bom, fui, entendeu? Não tem nenhum problema, eu sei que o senhor não ficou bravo comigo, sabe? Por quê? Porque eu precisava precisava ajudar, sabe? O que eu acredito que todo devocional deve ter, e isso independente se for um devocional churrasco ou um devocional mais light, é Bíblia, oração e louvor. E a gente também tem que ter em mente que talvez o devocional mais light vai ser um devocional que vai ecoar na sua cabeça por anos a fio, que o Senhor vai te ensinar coisas ali e Ele vai nos dando a porção dia após dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sabe? Todo dia a gente vai ter uma porção do Senhor. E a gente precisa ir pro devocional com essa mentalidade, que a gente todo dia vai ter uma porção do Senhor. Por quê? Porque a gente está buscando a Ele. Sabe? De coração aberto, de coração entregue a Ele. E isso é muito importante, sabe? A gente ir para a presença... mas hoje eu não senti a presença do Senhor. Como assim? Sabe? Desde quando a gente se baseia apenas por aquilo que a gente sente? A gente já passou dessa fase, gente. O Senhor, Ele tem muito a nos dizer, muitas vezes, sem a gente sentir nada. Às vezes vai ser momentos em que você vai estar bravo, e você vai fazer o devocional bravo, e o Senhor vai te acalmar.
E às vezes ele não vai te acalmar, mas ele vai te dar uma lapada na cara e vai dizer assim, por que você tá bravo? Hã? E às vezes, como já aconteceu comigo, você vai fazer o devocional e não vai sentir absolutamente nada. Você vai sentir que você só bateu um cartão ali. E eu sei que é bem triste, não é legal. Mas a constância, muitas vezes, ela se aplica nesses momentos também. Naquele momento, talvez você não entenda nada, mas depois você vai lembrar daquele devocional e vai pensar assim, nossa, que bom que eu fiz devocional aquele dia, agora eu tô entendendo. Agora eu consegui aprender algo. Existem muitos formatos, sabe? Então, para eu poder meditar sobre a Bíblia, eu posso ir direto na Bíblia, fazer um estudo, fazer uma meditação na palavra do Senhor, fazer um plano de leitura, tenho a Bíblia à disposição, eu tenho 2 ali, sabe? Ler livros sobre, talvez ouvir uma pregação, mas algum momento para você poder meditar em algo diferente daquilo que tá na sua cabeça, sabe? Você poder ter realmente uma porção da Bíblia ali pra você. Às vezes vai ser num livro. É claro que a gente tem que ter olhos críticos pra tudo, assim como pra pregação, né? Mas muitas vezes a gente vai precisar aplicar um filtro pra Bíblia, talvez até das nossas próprias convicções, porque talvez a Bíblia queira dizer uma coisa pra nós e a gente tá com a nossa cabeça cauterizada, não consegue enxergar aquilo, enfim. E aí, a gente vai precisar o quê? Da ação do Espírito Santo para poder nos fazer entender aquilo. A oração também é uma coisa que pode ter vários formatos que vão funcionar para você. Então, por exemplo, pode ser uma lista de oração, pode ser uma oração em formato de carta, pode ser uma oração num estilo mais freestyle, assim, sabe? Um desabafo, você contando do seu dia, contando de alguma situação que você está passando. Às vezes você pode usar o Pai Nosso como modelo para poder criar uma oração ali para você, um modelo de humildade, sinceridade. A gente precisa ter isso como base, né? E para mim também sempre tem que ter a parte do louvor. Eu sou musicista e eu acredito que a maior parte das pessoas gosta de ouvir música, né? Mas para mim, assim, eu vou ouvir uma música, eu vou ouvir um louvor, ou às vezes você vai só ter um momento de oração, onde você vai louvar a Deus, falar o quanto que ele é grande, tanto que ele é lindo. E, gente, esse tipo de oração é maravilhoso. Oração de contemplação, sabe? Às vezes eu só vou escrever alguma coisa, eu gosto de compor também nos devocionais maiores. Sei lá, já aconteceu inclusive de eu fazer journal, sabe? De fazer colagem. Isso é um momento muito gostoso que eu tenho ali com Deus. Enfim, é muito legal. Mas é isso, não se apega somente a formato, sabe? Teste várias formas e vá vendo o que vai se aplicar ali no teu devocional. E a dica número 4, que é a dica bônus. Encaixe momentos de devocional ao longo do seu dia. Então, por exemplo, você não precisa fazer o seu devocional apenas de manhã. Você pode levar ele para o resto do seu dia. Então, por exemplo, às vezes numa conversa, junto com seus amigos, vocês podem estar refletindo sobre o Senhor, meditando sobre o Senhor, ou tendo momentos ali que você está contemplando a beleza da criação e você fala assim, nossa, Senhor, e você sente a presença do Espírito Santo naquele momento, sabe? Às vezes você está ouvindo uma pregação enquanto você está limpando a casa, ouvir uma música enquanto você está, sei lá, fazendo alguma atividade aí do seu dia, nos seus hobbies. A vida em devoção, ela não é algo para ser forçado. A gente tem que ter constância, sim, na devoção ao Senhor, em realmente buscar uma vida em devoção ao Senhor, mas não é para ser forçado, é para ser prazeroso. Você tem que ter prazer na presença do seu Pai. Seu Pai, que é o seu noivo, que é o seu melhor amigo, que é o seu irmão, que é tudo na nossa vida. A gente tem que aprender a ter prazer na presença de Deus. Então, por isso que eu falei que precisa testar. Com todo tipo de coisa que a gente quer ter constância na nossa vida, a gente precisa incluir algo de prazeroso. Porque senão vai ficar muito difícil ter constância. E isso eu falo porque, cara, se fosse pra assistir uma série que você gosta, se fosse pra você fazer todos os dias, eu tenho certeza que você faria com muito mais tranquilidade do que talvez um devocional que você não tá entendendo nada daquilo que tá sendo exposto ali, ou que vai ser pesado pra você, que vai ocupar uma grande parte do seu dia, que vai ser um negócio ruim, que vai ficar cansativo. Você não vai querer fazer isso todos os dias, o seu corpo não vai querer fazer, o seu cérebro não vai mandar a mensagem para você poder fazer. Por quê? Porque não é legal, não é prazeroso. E a presença do Senhor, na presença do Senhor existe prazer, existe bênção, existe tranquilidade, existe acolhimento, existe afeto, existe mudança de vida. Existe muitas vezes exortação? Existem momentos em que vai ser difícil? Sim, mas essa é a nossa vida com Deus, sabe? O Senhor tem muito para mostrar para nós se a gente insistir em estar na presença dele todos os dias, e é isso que importa, é isso que é lindo na nossa vida. Existe muito mais a ser vivido
junto com o Senhor. Existe também muito mais a ser falado a respeito de devocional, mas eu espero muito que esse podcast já tenha clareado um pouco a sua mente, talvez você esteja aí meio perdido, mas eu acho que a gente precisa, sabe, colocar os pingos nos is. Eu sempre falo muito sobre isso, mas a gente precisa, sabe, colocar as coisas no seu devido lugar pra gente poder chegar em algum lugar junto com o Senhor. Eu espero muito que você tenha gostado desse episódio. Estamos chegando ao fim. Como eu falei, se você não me seguiu ainda, me siga. E se você chegou até o final aqui, me diga aí embaixo o que você está achando desse podcast, o que você achou desse episódio. Fala aí pra mim, deixa um comentário, porque isso vai me ajudar bastante. Deixa aí um emoji, deixa, sei lá, um glória a Deus por essa palavra. Sabe, diga aí o que você achou. E é isso, gente. Um beijo, um queijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.